Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a produzir muito brócolis de cabeça no quintal da sua casa, pois essa hortaliça não pode faltar na nossa horta. Mas antes, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e bora plantar e colher com a gente! O brócolis do vídeo de hoje é esse de cabeça, que é formado por uma cabeça única, de maior diâmetro, com botões florais de menor granulometria, o que lembra bastante uma couve-flor. Ele também é conhecido como brócolis japonês, brócolis de cabeça única, também tem gente que chama ele de brócolis calabrês, americano e também brócolis ninja. Você sabia disso? Agora que você já descobriu qual que é a planta do vídeo de hoje, saiba que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para colher muito brócolis de cabeça no nosso quintal é plantar na época mais adequada para o seu cultivo. Aqui na região sudeste, especificamente no centro-oeste paulista, onde eu moro, eu prefiro sempre plantar o brócolis de cabeça no outono e inverno, uma vez que essa planta ela tem o melhor desempenho quando cultivada em temperaturas amenas. E além disso, nessa época chove pouco aqui na minha cidade, diminuindo assim os problemas com doenças fúngicas. Eu sempre indico fazer o plantio por mudas, que a gente compra pronta de viveiristas ou a gente faz mesmo na nossa casa. Mas para isso a gente tem que seguir essas dicas para dar tudo certo. Para fazer a mudinha no berçário, a gente utiliza uma bandeja plástica de 128 células para condicionar o substrato comercial para mudas, até que ele preencha completamente as células, sem ficar nenhum bolsão de ar. Em seguida, a gente faz os orifícios com mais ou menos meio centímetro de profundidade, para a gente depositar as sementinhas. A gente sempre opta por semear 3 sementinhas por célula. E após o término do semeio, a gente cobre essas sementes com mais um pouco de substrato, irrigando e sempre mantendo a terra úmida, utilizando de preferência um borrifador para umedecer essa terra suavemente. A nossa bandeja ela foi coberta com saco plástico e colocada em um armário escuro por 48 horas. Porque assim a gente consegue manter melhor a umidade e melhorar a embebição das sementes, para que elas germinem igualitariamente e tenham uma boa germinação. Após esse período, a gente deixou a nossa bandeja em um local que pegue o sol da manhã. Irrigamos e ficamos de olho nas nossas mudinhas. Galera, com apenas 3 dias as sementes de brócolis elas já germinam e com 13 dias a gente já pode fazer o raleio. Para isso a gente corta as mudinhas excedentes com o auxílio de um palito, deixando apenas uma por célula. Depois de 30 dias, esse é o resultado. Vejam só como que ficam as nossas mudinhas completamente enraizadas e agora sim, prontas para ir ao campo. Pessoal, hoje em dia eu tô fazendo mudas de couve-flor para plantar lá no sítio do meu pai. Dá uma olhadinha só como que elas estão muito bonitas. E se você quer aprender a fazer muda e comprar os materiais para você estar fazendo essas mudinhas em casa, eu tô deixando o link aqui das lojas onde eu compro na internet. Então dá uma passadinha lá que você vai comprar produtos de boa qualidade por um preço muito bom. As pessoas erram ao plantar brócolis em casa por não colocar calcário na terra e por não adubar da forma certa. E o brócolis de cabeça ele é uma planta exigente. E se você não seguir essas dicas, sem chance de conseguir um brócolis bonito assim como os meus. A gente inicia o nosso trabalho descompactando toda a área de plantio, utilizando um enxadão. A profundidade da descompactação
deve ser de pelo menos 25 centímetros. Assim, as plantas terão terra bem fofa para o seu crescimento e desenvolvimento. Para a gente corrigir a acidez da terra, para a planta crescer num solo de boa qualidade, é essencial a gente aplicar calcário uma vez por ano. Sendo que em terras virgens, ou seja, aquela terra que a gente nunca plantou nada, a gente pode aplicar 300 gramas de calcário por metro quadrado, sempre incorporando ele bem com a terra em toda essa camada descompactada de 25 centímetros. O ideal, galera, para a gente preparar o solo e plantar é aplicar o calcário com 90 dias de antecedência ao plantio, para ele fazer efeito no solo. Então a gente aplica, depois de 90 dias a gente planta. Mas quando a gente está com pressa de fazer o plantio na nossa casa, eu indico, na maioria das vezes, você esperar apenas um mês. Aplica o calcário, espera um mês e aí você revolve o solo novamente e inicia o seu plantio. Também é importante a gente aplicar um adubo orgânico em área total quando a gente vai plantar numa terra virgem. Ou seja, a gente aplica 4 quilos de esterco de galinha por metro quadrado do terreno, sempre misturando ele bem com a terra. Com a terra descompactada, calcareada, agora a gente pode pegar a nossa enxada, a nossa pazinha e abrir os berços de plantio. Nesse caso, a gente utiliza a nossa enxada e mantém uma distância mínima de meio metro entre as plantas e 70 centímetros entre as linhas de cultivo. Esse espaçamento que a gente utiliza para plantar o brócolis, ele é muito importante para a gente conseguir acessar a nossa plantação e realizar os tratos culturais. Além disso, a gente vai evitar a competição entre os pezinhos de brócolis, que se plantados muito perto um do outro, não vão conseguir ficar com uma cabeça bonita como essas. Observe como ficou a terra depois de covada. E em cada bercinho desse de cultivo, a gente utiliza um pouco de esterco de galinha curtido, na quantidade de meio a 1 litro em cada um deles. Para substituir o esterco, a gente pode utilizar qualquer adubo orgânico que a gente tem na nossa casa, sempre lembrando de misturá-lo junto com o solo antes da gente fazer o plantio, evitando assim que as raízes cresçam diretamente em contato com essa adubação. Para plantar o brócolis é muito fácil. A gente arranca a mudinha da bandeja, mantendo o seu torrão intacto. Enterra cada uma delas em um berço de cultivo, fazendo um buraquinho com o dedo e cobrindo com a terra, sempre deixando a terra fofa para a planta enraizar facilmente. Nós sempre gostamos de deixar uma bacia em volta da muda para empoçar um pouquinho de água quando a gente planta na época da seca e faz a nossa irrigação. Assim, com apenas uma irrigação diária, a gente consegue umedecer bastante o solo ali na zona radicular das plantas. Além disso, observa que a gente coloca na base de cada plantinha um pouco de grama seca, pois essa cobertura ela ajuda a manter a umidade e diminuir a temperatura da terra, protegendo-a do sol forte, e assim a gente vai ter sucesso no plantio do nosso brócolis japonês. Inclusive, como eu tinha bastante de grama aqui na minha casa, eu cobri toda a minha área de plantio com ela. Assim, eu nem precisei fazer a capina no meu brócolis, mas eu tive que fazer 2 coisinhas importantes que eu vou contar em detalhes para que você também colha brócolis bonitos assim. A primeira delas foi que após 30 dias do cultivo, a gente iniciou as nossas adubações em cobertura no nosso brócolis, onde a gente colocou uma vez por semana 500 ml de humus líquido em cada pezinho. Esse adubo, pessoal, a gente faz ele pela diluição do humus de minhoca em água, onde a gente prepara em um grande recipiente aqui da nossa horta. E eu te garanto que ele é muito bom. E se você nunca fez ele em casa, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aí. A segunda tarefa que a gente fez foi com 35 dias após o plantio,
onde puxamos terra nos nossos pés de brócolis, que é um processo chamado de aterro, para que o brócolis ele não tombe com vento e chuva forte. Mas só isso não bastou, minha gente. Um dos maiores problemas na cultura do brócolis japonês é o ataque das lagartas. E entre elas, a gente tem principalmente a lagarta curuquerê da couve e a traça das crucíferas, que são terríveis. E se você não cuidar do seu brócolis, as folhas deles elas podem ficar furadas e a produção pode ir toda pro saco. Então não deixe as lagartas crescer, fique de olho no seu brócolis e siga essa dica. Na verdade, são duas dicas. A primeira delas é fazer a catação manual dos ovos de borboleta e de mariposa sempre que a gente observar eles nas nossas plantas. Também a gente pode catar as próprias lagartas e dar um fim nelas. Agora, a segunda dica, quando a gente tem bastante de pés de brócolis na nossa casa, é fazer a aplicação do inseticida biológico à base de Bacillus thuringiensis para controlar essa praga. E eu super indico porque ele funciona muito bem. Eu aplico sempre aqui em casa quando eu observo na planta e de preferência sempre no finalzinho da tarde. Eu indico você ficar de olho nas suas plantinhas. No primeiro sinal do aparecimento das lagartas, compre o inseticida biológico, que não é veneno, tá bom? Tem o link aqui embaixo também. E aí você inicia a aplicação. Pessoal, após 75 dias do plantio da nossa mudinha aqui na nossa horta, esse é o resultado. A gente tem brócolis orgânicos, fresquinhos e no ponto para a colheita. E eu quero te contar 3 coisas importantes. A primeira delas é que para você colher o seu brócolis, basta cortar ele perto da base, deixando algumas folhas para protegê-lo até chegar na sua casa ou no comércio. A segunda delas é que o pé de brócolis japonês, ele pode sim rebrotar algumas semanas após a colheita, mas essa brotação ela é pequena e se formará a partir das axilas foliares da planta. E geralmente compensa mais replantar uma nova muda porque a produtividade vai ser bem maior. E por último, gente do céu, como que o brócolis está caro aqui na minha cidade, galera. Uma cabeça dessa daqui tá custando R$8, vocês acreditam? Então, eu não vou no mercado tão cedo para comprar brócolis. E eu quero saber na sua cidade como que tá o preço desse brócolis aqui, ó. Tá barato? Tá caro? Você tá conseguindo comprar brócolis ou tá deixando de comprar? Deixa aqui no comentário. E outra coisa, vocês viram aqui o tamanho dessa cabeça de brócolis 100% orgânica daqui do meu quintal? Eu quero que todos vocês colham brócolis assim na sua casa, seguindo essas dicas, ok? Se teve alguma dúvida, deixe também o seu comentário, porque a gente adora conversar com cada um de vocês. Desejo a todos boa colheita, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal Plante e Cozinhe. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente! Tchau!